Fala aí, Disconnectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês. Pois então, Disconnectors, vamos falar em um tema que é sempre muito, mas muito pertinente, hein? Na vida do colecionador, né? A questão de quando é hora de diminuir ou, quem sabe, até parar é difícil, né? Mas vamos colocar aí, parar de comprar itens para sua coleção. Vamos falar sobre isso aí depois do intervalo. O patrocínio da Vlut é o novo clube de disco de vinil feito para você. Acesse velut.com.br, faça seu perfil e escolha o seu plano. Todo mês receba um disco surpresa novo e lacrado com gift exclusivo, caixa personalizada e frete grátis. Vlut, um clube realmente seu. Bora lá então, Disconnectors, vamos falar aí sobre este ponto, cara, que além de pertinente, com certeza este momento chega a muitos colecionadores, né? Qual é a hora ou o momento certo, né, de parar? Eu acho difícil parar, mas diminuir a aquisição de discos, né, seja CD ou LP. Bom, né, assim, inicialmente, quando a gente o principal problema da gente ter muitos discos é a questão de não ter espaço, né, cara? O espaço hoje é muito reduzido na maioria das casas, né? Principalmente para quem vive aí nas capitais deste Brasil, né? Cada vez apartamentos menores, menos espaço, mais complexo de manter uma coleção grande ou enorme, né? E aí, esse para mim é o momento que a gente começa a refletir, né? Que é a hora de diminuir as aquisições de discos, né? Um outro ponto que eu acho super relevante, e aqui não é para todos os colecionadores, mas tem aqueles que gostam de colecionar apenas uma banda, uma ou duas bandas, né? Ou poucas bandas. Então tem muitos itens destas bandas e quando elas não lançam álbum novo, né, ou discos novos, talvez seja um momento interessante, né, até pelo próprio pela própria natureza da coleção desse colecionador, né? O cara já tem diversos itens, muito provavelmente, se não todos, mas quase todos, aí o cara começa a diminuir as aquisições, porque vai pegar um item ali, já que a sua coleção daquela determinada banda é muito grande, né? Ou já contém uma grande quantidade de itens, uma variedade, né? Quem sabe quase todos. Mas, né, assim, daí já começa a ficar difícil de tu adquirir, justamente porque esses itens já não são tão fáceis de encontrar. E quando se encontra esses itens, muitos deles estão pelo preço da hora da morte, né, cara? E aí o bicho pega, né, cara? Esse momento é que fica complexo, né? Pegar aquele item tão desejado já começa a ficar difícil pelo custo. Então, muitas vezes, esse tipo de colecionador, aquele que coleciona uma banda ou poucas bandas específicas, acaba diminuindo as aquisições. Um terceiro ponto aí que eu acho que é super relevante, né, cara, é quando o colecionador passa por um momento difícil financeiramente, né? A gente sabe que no Brasil, né, a questão socioeconômica, principalmente econômica, e não é fácil, a gente vive um momento complexo, difícil, e o cara pode, em algum momento, perder aí o seu ganha-pão, né, o seu trabalho, ser demitido, e isso acaba afetando diretamente a aquisição de novos itens e a gente vai diminuindo, ou pelo menos por um tempo indeterminado, né? Daqui a pouco o cara se recoloca de novo e consegue voltar a adquirir a quantidade que adquiria antes, ou se recoloca com um salário um pouco abaixo do que vinha ganhando, e aí já fica mais difícil de ficar comprando uma quantidade aí de 3, 4, 5 itens no mês, porque pensando em disco de vinil, e até CD hoje em dia, né? Vamos ser sinceros aí, fica. Os preços não estão baratos, né? Então fica complexo tu ficar adquirindo muitos itens. Quer ficar por dentro das melhores promoções de CDs, LPs e equipamentos de som?
Então clica no link abaixo aí e faça parte do grupo do WhatsApp da Desconecta. Todos os dias, muitas promoções são compartilhadas por lá. Talvez aí um quarto viés é quando o cara recebe, e talvez esse também seja por tempo indeterminado, né? Recebe aí ou uma herança em discos, né? Seja um parente que faz a passagem e aí, né, o único colecionador da família talvez seja você aí, né, e acaba recebendo esses itens e tem muita coisa para ouvir por um determinado período, né, assim, por um período bem longo, né, normalmente quem recebe heranças de discos acaba recebendo uma boa quantidade de discos e aí parece não fazer muito sentido ficar adquirindo, né, tipo, 5, 6 itens por mês, visto que já tá aí, né, já engordou a sua coleção e agora chegou a hora de ouvir. Falando em ouvir, talvez este seja também um ponto interessante, né, cara? Será que a gente não está adquirindo itens demais no mês frente à nossa capacidade de tempo para ouvir esses itens? Isso é uma reflexão que o Vira e Mexe eu faço aqui, porque, cara, como colecionador, né, assim como vocês, a gente às vezes se empolga, né, compra alguns itens a mais, não consegue ouvir, chega o outro mês, já quer comprar de novo, acha aquela barbadinha, aquela promoção, né, e aí vai naquela vontade de comprar um item ou coça a mão para ter aquele item que fazia horas, daqui a pouco o preço baixa e é a hora de comprar, ou tá vasculhando algum sebo e consegue achar aquele item, né, o Holy Grail, né, o Santo Graal da coleção, né, óbvio, não precisa ser um disco muito caro, né, mas um disco que faça sentido para sua coleção. Então, esses, para mim, são alguns pontos que a gente, que liga um certo alerta, né, uma red flag, como a gente costuma dizer, né, uma bandeira vermelha, assim, opa, tá na hora de eu respirar um pouco, baixar a poeira com os discos que eu tenho, dar mais valor àquilo que eu já possuo, e quando eu digo valor, né, não é vendê-los, o que vou chegar logo em seguida sobre esse ponto, mas parar e curtir mais a sua coleção, né? Como eu falei, cara, o colecionador é um bicho triste, eu me incluo nesse bicho triste, que é querer ter, né, meu, assim, aquele item, pá, mas só mais esse, não, mas pô, esse mês foi legal, vou pegar mais esses disquinhos aqui esse mês pra fechar, e daqui a pouco pinta outro e o cara já na empolgação vai lá, putz, vou pegar esse aqui, e assim a gente vai, né, vai adquirindo muitos e muitos discos, e vai acabando, né, gastando mais que deve, tendo disco mais do que espaço, né? Eu já vi muitos colecionadores, inclusive, guardar os seus itens naquelas caixas de plástico que a gente normalmente utiliza para fazer mudanças residenciais, né, de uma casa para outra, e acaba empilhando eles dentro, né, dessas caixas ali. E quando vê, o cara tá com 3, 4 caixas do lado do escritório com um monte cheio de disco, né, cara? E acaba não dando muito valor, né? E agora, pensando sobre isso, né, tem uma forma, né, assim, não é a forma que, aliás, que 90% dos colecionadores prefere, mas a gente tem que ser realista, né? Às vezes, por falta de espaço, ou até por um tipo de aperto financeiro, né? Ou até por, assim, o aperto financeiro decorrente aí de estar desempregado, mas também por naquele momento as condições não são muito boas financeiro, tá pagando uma dívida ou algo assim, o cara acaba se desfazendo, é uma palavra muito pesada, mas vendendo alguns discos nos quais ele não ouve há muitos e muitos anos aí, né? Quem aí não tem disco na sua coleção que faz um bom tempo que não ouve, né? O colecionador que não tem item, né, muito provavelmente não tem uma coleção tão grande também, né? Não tem um item nessas condições, né, de não ouvir há um bom tempo, não tem uma coleção tão grande. E até porque, né, cara, uma coleção partindo de, sei lá, acho que 50, 60, né, 70 discos, o cara já não consegue dar tanta atenção a alguns álbuns, né, por gosto, por momento de ouvir, e alguns álbuns acabam ficando de lado aí, né? A gente acaba não ouvindo, e é super normal, né? Isso não quer dizer que o cara não vai ouvir mais, mas talvez esses discos não sejam mais tão prioridades. Sabemos todos, né, que o gosto musical e o momento de cada um de nós é cíclico. Então pode ser que
também tem esse lado, né? Na hora de se desfazer de algum item, ou para ter mais espaço, ou para ter uma grana para comprar aquele item específico que o cara tá procurando, seja uma oportunidade aí para vender os discos e abrir esse espaço e ter esse dinheiro que o cara quer para comprar aquele item mais desejado. Mas eu quero saber de vocês aí, qual o momento que vocês acham que, além destes aqui, ou pode concordar e discordar com estes momentos, tá tudo tranquilo, os comentários aqui embaixo estão pra gente continuar essa conversa, e é justamente isso que eu quero saber de você, né? Se faz sentido esses momentos, ou se vocês têm mais alguns momentos que pensam, cara, tá na hora de eu diminuir a aquisição dos meus discos, deixa aqui no comentário pra gente continuar esta conversa. Beleza? Era isso então, Disconnectors. A gente se vê no próximo vídeo. Patrocínio da Vlut é o novo clube de disco de vinil feito para você. Acesse velut.com.br, faça seu perfil e escolha o seu plano. Todo mês receba um disco surpresa novo e lacrado com gift exclusivo, caixa personalizada e frete grátis. Vlut, um clube realmente seu.